Eu vou encontrar com vocês, não sou boba nem nada, né? Aqui fica gostoso, né? Mas todo mundo foi lá pro fundo, isso tudo é medo de mim? Quem já me conhece sabe que eu não mordo. Quem puder sentar mais pra frente, fica melhor, tá? Eu sei que eu tô com auxílio do microfone, uma coisa boa, porque geralmente no quarto sábado eu forçava mais a voz, agradecendo a casa pelo cuidado com a gente, muito obrigada. E hoje nós vamos falar do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar pra gente sobre o orgulho e a humildade. Digamos que um é o oposto ao outro. Um é o vício que a gente conhece, é um vício moral que não tem jeito da gente não conhecer, porque ele é muito forte na gente, que é o orgulho. E o outro é uma aspiração que a gente sonha em alcançar, que é a humildade. Ou quem aqui acha que não tem nenhum orgulho e que só tem humildade, levanta a mão. Quem acha que não tem orgulho dentro do coração? Ai, que bom. Você não tem não? Que coisa boa. Também tem não, dona? Tem que aprender com vocês. Gente, eu ainda faço cada coisa orgulhosa, vocês acreditam? Mas eu tô aqui para aprender, para ir diminuindo pouco a pouco cada orgulho sentido. Viu? Então a gente vai estudar junto o que fala sobre orgulho e humildade lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Pra gente falar sobre um pouquinho aqui. Então, o que é humildade? Que é essa aspiração que a gente deseja, né? Parece que é uma virtude esquecida, porque a gente se esquece de saber o que é ser humilde. Porque ninguém quer ser humilde. Por que ninguém quer ser humilde? Porque para ser humilde, há uma necessidade da gente se conhecer, saber o que sou. E muitas das vezes a gente não sabe o que a gente é. Quer ver? Se eu perguntar assim para alguém aqui, o que é você? Quem aqui consegue me definir o que é? Consegue? O que é você? Tem uns que falam assim, eu sou a profissão, né? Tipo assim, eu sou professora. Mas se eu deixar de ser professora, eu sou o quê? Humano. Pois é, bacana, gostei dessa definição. Eu sou humano. Mas será que eu sou humano mesmo? Se eu deixar de ser humano, eu vou ser o quê? Boa, eu vou ser espírito. Bacana, olha a resposta legal. Então, eu sou espírito. Só que espírito é muito profundo, não é? Espírito tem só uma existência? Não. A gente já viveu outras vezes, né? E nessas outras existências, a gente teve personalidade, teve outro corpo, teve outros pensamentos, outro aprendizado. Então, esse negócio de ser humildade é difícil, porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que o tempo todo olhar para mim e saber o que sou, até mesmo o que tenho, que muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem, a gente confunde do que a gente tem com o que a gente é. Então, por exemplo, a gente tem corpo, não tem? Mas quantas vezes a gente pensou que a gente era corpo? Você olha no espelho e fala assim, eu sou esse aí, né? Você olha assim, não, mulher, então a gente tem uma mania de olhar no espelho, gente, eu não sei vocês, hoje eu nem olhei direito, eu estou trabalhando desde cedo, mas eu corri aqui, lembrei da mãe da Jaqueline, passei um batonzinho lá no lugar para ninguém achar que eu estou desencarnada. Aqui ainda tem corpo, tá, gente? É um corpo aqui que eu estou usando esse corpo. Então, olha só, a gente olha para o espelho que a gente consegue se identificar. Então, a gente, para se conhecer, para entender essa virtude e conquistar a humildade, há uma necessidade muito grande de saber o que somos. Então, não dá para a gente ter essa sensação de sermos desassociados de um grupo. Porque até lá, aqui na doutrina espírita e lá no livro dos espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar que somos espíritos e que os espíritos têm uma classificação e uma ordem. Então é como se a gente vivesse sempre em grupo. Então a gente precisa de nos reconhecer como uma irmandade, como seres humanos, como irmãos,
como membro de uma família. Então, até para a gente saber o que é humildade, eu tenho que saber o que sou dentro desse contexto de um grupo de seres semelhante a mim. E aí a gente consegue perceber que durante a semelhança, a gente tem nossas igualdades. Quer ver? Quem aqui não é ser humano, levanta a mão. Viu? Tá vendo? Então nós temos uma igualdade, somos seres humanos. Bacana. Então aí a gente começa a entender o que é humildade. É você realmente saber o que você é, nem se humilhar como algo que alguém aqui é. Eu sou um animal, eu sou um verme, eu sou uma pessoa desprezível. É isso? Não, isso não é humildade. E também, eu não sou a melhor das melhores, né? Eu sou diferente de todo mundo. Aqui a Tatiana está falando aqui na frente, tá todo mundo lá atrás. Então, eu sou diferente nesse ponto de que eu sou melhor. Inclusive, eu tô até mais alta, né? Não só pro negócio, porque o tênis também é um pouquinho alto, que a pessoa nasceu sem tamanho nessa encarnação, aí fica doida por crescer um pouquinho. Então, isso já é o orgulho, já é o oposto da humildade. Quando a gente acredita que a gente é superior ao que alguém ou o que a gente de fato é. Um exemplo muito forte de humildade, de um ser genuinamente humilde, que viveu entre nós e que nos ensina a humildade, é o Mestre Jesus. Uma demonstração fantástica de que ele não deixava a ostentação e o orgulho crescer em si, porque ele não tem um espírito puro. O nosso Mestre Senhor, quando foi exaltado por um jovem, o jovem disse: "Bom mestre", e ele automaticamente o repreende: "Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Não me atribui característica daquilo que eu não sou." E ele ainda diz assim: "Mestre, dissestes bem, eu sou." E quando estava querendo ser melhor do que nós, é porque ele de fato é o nosso mestre. Até hoje nós não estamos aprendendo com ele. Então ele de fato é o nosso mestre. Então nós hoje aqui vamos tentar entender o que a gente precisa saber da gente para a gente conquistar a humildade, ok? Então vamos lá. O orgulho, ele é um perigo. Então olha, o perigo do orgulho, por quê? Porque o orgulho é tudo aquilo que me impede de saber o que sou. É como se fossem barreiras, camadas na minha compreensão que distorce o que de fato eu sou. Muitas das vezes a gente se sente muito assim, apegado a alguns pensamentos que definem a gente. Às vezes na nossa criação quando a gente era criança. Quem aqui já ouviu da mãe frases do tipo: "Você não tem jeito, é levado demais." E aí a gente acreditou que a gente é levado demais e que a gente não tem jeito. A gente pegou uma característica da gente e colocou a gente do tamanho dessa característica, que é um tamanho bem pequenininho, um estado de humilhação, não de humildade. Por quê? Você já cresceu e provavelmente você já nem é tão levado assim mais, você já compreendeu um tanto de coisa. Então você se apegou à imagem que a sua mãe disse que você era, que era a imagem da qual ela te enxergava naquele período, naquele momento, naquela circunstância que é efêmera, porque já passou, você já cresceu, seus pensamentos são outros, a existência onde você, o contexto onde você vive, provavelmente já é outro. E você ainda tem em mente que você é um ser que não tem jeito. Só que se eu pego a minha identidade real, que é a identidade do espírito, espírito morre, gente? Não. Então vocês imaginam quantas alterações a gente enquanto espírito já sofreu. Quem aqui é o espírito do jeitinho lá como princípio inteligente que Deus criou? Do jeitinho que Deus criou lá, você é do jeitinho que Deus criou? Eu te afirmo que não é.
E a gente tem essa dificuldade, porque o orgulho é essa circunstância que coloca uma capa na gente e a gente perde a nossa identidade real. Então a gente fica cego e não consegue perceber que a gente é um espírito que está em desenvolvimento, que o erro cometido no passado não precisa necessariamente acompanhar a gente. E aí a gente acredita também que a gente tem algumas virtudes. Por exemplo, a gente acredita que a gente é humilde só porque a gente não tem dinheiro. Quem aqui definia humildade? Aqueles que não têm dinheiro. Quem já definiu humildade como quem não tem dinheiro? Pois é. E quanta gente que não tem dinheiro e é orgulhoso, narizinho em pé, acredita que é melhor que o outro. Então não é a ausência de dinheiro que define uma pessoa humilde. Eu preciso que define uma pessoa humilde é quando ela sabe de fato o que ela é. Eu sou um espírito, hoje eu estou vivendo essa condição em uma personalidade feminina ou numa personalidade masculina, em um corpo humano, biológico, feminino ou masculino, nasci em uma família tal, minha família é nesse composto, na cidade tal, formando a minha personalidade. Então eu estou utilizando de todas essas ferramentas para ascender-me enquanto espírito, para aprender a desenvolver a humildade, saber o que sou. E aí tem muitas pessoas que é contra essa descoberta do que sou, porque quem sabe o que é, geralmente não é derrotado por ninguém. Então, se a gente de fato for humilde, não tem orgulho nenhum que nos derrube. Quem sabe o que é, não se ofende. Olha que maravilha. Porque se eu sei que, por exemplo, eu não sei escrever, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar para mim e vai falar assim: você não sabe escrever, você é analfabeto. Eu vou falar: eu não sei mesmo não, você me ensina? Porque eu sei que eu não sei escrever. Mas se eu tiver com a falsa virtude, querendo falar que eu sei escrever, querendo achar assim, não, eu sei, e é pura mentira, eu não sei nada, o que vai acontecer? Quando alguém virar para mim e querer me desmascarar na frente de todo mundo, que geralmente o orgulho faz isso, né? Você aí que é analfabeta, eu vou me sentir pequenininha, não vou? Aí eu vou ficar triste e eu vou me sentir derrotada. Então quem é humilde, quem desenvolveu humildade e sabe quem é, não se ofende com apelido, com bullying, com ofensa, com a malcriação que alguém venha fazer a respeito daquilo que somos. E essa é a verdadeira humildade, é a gente saber o que a gente é. Então entender a nossa essência de espírito e que enquanto espírito nós temos graus de desenvolvimento, mas o grau de desenvolvimento não dá a nenhum espírito que tem mais virtudes do que eu autoridade para prejudicar quem está abaixo. Ao contrário, ele ganha uma responsabilidade para auxiliar quem ainda não está naquela altura. Isso é humildade. Eu sei o que sou, porque da posição que estou, eu consigo auxiliar quem ainda não chegou aqui. Olha que bonito, gente. Então não adianta a gente ficar enganado com as coisas aqui na Terra e achar o seguinte: eu estou empregado, então eu sou melhor do outro porque o outro está desempregado, né? Eu estou empregado, você está desempregado. Então não adianta, sabe por quê? Porque o Espírito, ele tem movido em si a lei do trabalho. É muito superior do que o trabalho remunerado que a gente tem aqui encarnado. Porque até mesmo desencarnado o espírito trabalha, porque o espírito é regido pelas leis divinas e o trabalho é uma lei divina que nos leva pela lei do progresso. Por isso que aquela senhorinha que está desempregada, que está lá arrumando a casa, arrumando a cozinha, lavando a roupa, é um trabalho edificante, porque o espírito está aprendendo e desenvolvendo a humildade. Porque ninguém trabalha em casa só para si. A gente trabalha para o bem-estar daqueles que vivem conosco em casa. Então ela já acorda e falando assim: hoje eu tenho que fazer o almoço. Eu tenho que fazer almoço porque o fulano precisa comer, que ele tem que sair para trabalhar. O outro tem que fazer marmita.
o outro gosta disso para comer. Olha que simplesmente de conviver em casa e de fazer uma atividade doméstica, o espírito que move aquele ser, ele está desenvolvendo essa humildade no dia a dia. Então, independente da gente ter um corpo rico ou um corpo que está numa condição social de um rico ou de um pobre, o desenvolvimento do espírito é sempre em busca de virtudes que vão dar para ele força moral para auxiliar aqueles que estão junto com ele. Então, ninguém desenvolve humildade e entende o que é para ficar na inércia parado. Por quê? Porque todo espírito tem o mesmo destino. Eles têm a mesma origem, saíram do Pai e para o Pai voltarão. Olha que lindo! Só que a gente volta para o Pai com liberdade, porque cada um vai viver e conquistar a humildade de acordo com o que vivencia no dia a dia. E a gente vivencia as mesmas coisas? Não. Cada um aqui tem o seu desenvolvimento, não tem? Mas todos nós, se a gente quiser buscar, a gente vai desenvolver a humildade. E para isso é necessário a gente reconhecer o nosso orgulho, que é as nossas ilusões de acreditar que a gente é uma coisa que a gente ainda não é. Então a gente vem assim, eu venho aqui para o cantinho para mim poder pegar uma cesta. Se Deus quiser eu vou pegar 2, porque aí eu vou ter mais, não precisar de vir aqui no outro dia. Não adianta, não é sobre a quantidade que você leva de cesta para casa. É sobre o quanto você se sente agraciado pelo bem que você vai levar para casa e distribuir com aqueles que vão comer com você. Então é bom vir todo mês buscar a cesta. Sabe por quê? Porque é um hábito que a gente tem de vir buscar um bem para repartir o bem com aqueles que convivem conosco. Então não é sobre quantidade. Mesmo porque essa situação de necessidade que hoje a gente tem, as nossas necessidades, elas são passageiras. Enquanto a gente está encarnado, a gente precisa de matéria, não precisa? Porque o corpo precisa se alimentar. Nós não estamos aqui buscando cesta porque a gente precisa se alimentar? Mas e aí? Se a gente desencarnar, vai ter jeito da gente vir aqui buscar cesta no cantinho? Não. Então não adianta talvez a gente aqui querer falar assim, eu vou te dar essa cesta. Não, eu vou te dar aquela outra cesta. Que bobagem. Daqui a pouquinho a gente nem está aqui mais, a gente já desencarnou e nós vamos vir aqui buscar outro tipo de alimento. Eu espero um dia, com muita felicidade, encontrar todos vocês aqui quando eu nem corpo tiver mais. E se Deus permitir eu ainda estiver aqui no cantinho, a gente vai vir para cá para se alimentar do alimento espiritual. Porque a gente ainda vai vir para cá estudar essas mesmas coisas que a gente está estudando aqui. Sem precisar de levar a cesta para casa, mas para levar a semente plantada no Evangelho. E aí a gente começa a ver que esses reveses de um dia a gente precisar mais, outro dia a gente precisar menos, isso faz parte do dia a dia. Muitas vezes, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um caso muito interessante que às vezes a gente fica achando que, sonhando em ter uma situação diferente, né? Você olha para o vizinho e você acha que o vizinho não precisa buscar cesta, que o vizinho tem um carro, que o vizinho está bem. Você fala, por que não sou eu, né? Queria tanto ter aquela vida. Quem aqui já não desejou a vida de uma outra pessoa? Levanta a mão. Quem já desejou a vida de outra pessoa? Já desejei. Hoje eu não desejo mais não. Porque se eu desejar a vida do outro, eu vou ter que levar os problemas todos do outro. E aí eu não vou dar conta do problema do outro. Porque não tem ninguém nesse mundo que não tem desafio para crescer. Todos nós temos desafio para crescer. Exemplo de Jesus, que foi humilde o tempo todo. Ele é humilde, porque ele sabe quem ele é. Ele é o governador do planeta, ele é o espírito que estava junto com a Pleiade, que criou esse planeta Terra para a gente. E ele entendia que enquanto espírito, ele não precisava de nenhuma riqueza do mundo material, ele não precisava de nenhum título político, ele não precisava de nenhum poder material, porque ele é um espírito puro. Ele precisava de fazer o ensinamento para que nós pudéssemos chegar até lá. Por isso ele serviu todo mundo. Se nós perguntássemos aqui agora, qual foi o espírito que mais serviu todo mundo aqui na Terra e que serve até hoje?
Boa, pode falar mais alto. Jesus. Por isso é o espírito mais humilde que nós conhecemos aqui. Se nós queremos ser humilde, precisamos saber quem somos, o que somos e fazer do que somos um serviço para aqueles que andam conosco. Um jeito da gente servir. Entendeu? A verdadeira nobreza está exatamente aí, na caridade, na humildade, nessa virtude que o bem instalado no nosso coração pode fazer. Então, poder temos nós de poder vir aqui, buscar um bem material no cantinho e repartir em casa. Buscar um bem espiritual agora com a palestra e servir tranquilo em casa. Entendeu? Porque assim a gente vence essas jeito de que acreditar de que a pobreza ela é indigna, né? E entender que a dignidade na pobreza é independente daquilo que sou e daquilo que eu tenho, eu posso servir. E eu sirvo com humildade, porque eu sei que eu não tenho todos os atributos virtuosos de Jesus. E ele serviu. Então aquela mãe que sacrifica para cuidar um filho, gente. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Bacana. Pois, gente, todo mundo dá o que tem, não é? Mas eu vou contar para os homens aqui, vocês não ficam chateados, não. Mas a mãe dá o que não tem. Todo ser humano só dá o que tem. Mas a mãe, se não tem, ela se vira e dá a si mesma. E é tão real que a ciência conseguiu comprovar que em mulheres desnutridas, o leite materno sai nutrido para o bebê. Essa matemática não fecha, mas a ciência já comprovou com razão. Se você pegar uma mãe desnutrida e você olhar o leite, tirar o leite materno dela e analisar o leite materno, tem as mesmas vitaminas de um leite de uma mãe que tem nutrição suficiente. Então, quando eu falo que a mãe dá o que não tem, é porque a ciência já comprovou. Então, é importante a gente ter generosidade até na escassez. Quem aqui já não dividiu um copo de açúcar com a vizinha? Um punhadinho de arroz, né? Eu também. Aí, ó, a outra ali, amiga, né? Uma com a outra. Ter vizinha é bom por isso, que a gente consegue trocar ali a necessidade, né? E a jovem trabalhadora que fica pensando assim, eu nem queria trabalhar tanto, eu trabalho 12 horas por dia, 10 horas por dia. Queria tanto ser aquela pessoa que só trabalha 4. Vai ver as dificuldades daquela pessoa que só trabalha 4, né? Aquela dificuldade, a outra está no trabalho, mas da outra está em outros problemas. Então, ser humilde é saber o que é e entender que nessa condição de que somos e o que temos, somos capazes de sermos generosos. Está terminando, tá? E aí a gente começa a compreender como que eu vou lidar com as injustiças. Se eu sou humilde, se eu desenvolvi a humildade, e é claro que é um processo, ninguém é humilde assim da noite pro dia, né? Se vocês perguntarem para mim, Tati, você é humilde? Eu falo, meu querido, eu estou trabalhando para me tornar. Eu estou em processo de desenvolvimento da humildade. O orgulho aqui ainda é grande, mas eu luto dia e noite para vencê-lo, para reconhecer que o orgulho está aqui, que eu vou ter que viver com ele por enquanto, mas eu não posso deixar ele sobressair em mim. Eu preciso trabalhar a humildade. E aí eu vou ter que entender que como que eu vou vencer esse orgulho? Quando eu sofro calúnia. Quando alguém fala de mim algo que eu não sou, eu não vou me defender. Sabe por quê? Porque a gente não precisa se defender. Vocês viram Jesus se defender quando ele foi julgado, condenado? E nós não estamos aqui para aprender com ele? Ô Tati, mas é uma injustiça, eu tenho que me defender. Fica tranquila. Se o pessoal está falando mal de vocês, estão falando calúnia, o mal por si só cai por terra. A gente não precisa sofrer. Sofre pela calúnia quem não se conhece. Porque se conhecesse, fosse humilde o suficiente, não ia se ofender. Aí a gente precisa ser indulgente. O que é ser indulgente? É quando alguém que fez essa calúnia com a gente poder atenuar a falta da pessoa, falar, não, eu não vou ficar de mal dela pro resto da vida, não. Eu vou simplesmente agora limitar um pouco das coisas que eu converso com ela, eu não vou me expor para ela. Mas eu não vou, isso é ser indulgente.
Porque senão a gente usa a lei, né? Se bem severa. A pessoa me fez uma calúnia, eu vou ficar de mal dela pro resto da vida. Existe resto da vida, gente? Resto da vida é muita coisa. Resto da vida, depois a gente desencarna e ainda está com raiva da pessoa. O espírito ainda está com... É muito tempo. Espírito tem tempo de eternidade. Então não dá para ficar com raiva de ninguém pro resto da vida. Vamos mudar esse pensamento. Então a gente vai começar a atenuar sendo indulgente. O que é essa indulgência? É não ser tão severo com aquele que errou conosco. É como se estivesse dando uma colher de chá, atenuar, deixa para lá. A vida dá conta, a vida dá jeito. E dá mesmo. A vida dá jeito. Confiar em Deus. Eu só faço isso quando eu confio em Deus. Quando eu sei que todos nós, aqueles que caluniam ou aqueles que não caluniam, somos filhos de Deus. Quando eu entendo que eu sou espírito, filho de Deus, e que todos nós viemos do mesmo Pai e para o mesmo Pai voltaremos, eu consigo compreender a importância da indulgência. Eu consigo compreender não ficar brigando com o outro e relevar o erro do outro. Por quê? Já pensou quando a gente chegar lá, cada um aqui com a sua liberdade, e a gente chegar diante do Pai, nós vamos estar todo mundo no mesmo lugar. Aí vai falar assim, aí eu briguei com a Jaqueline, eu briguei com o Delano, eu briguei com ele. E agora? Nós não estamos no mesmo lugar? Perdemos só tempo de brigar. Então isso é muito importante. Para a gente confiar em Deus e viver dessa forma de espírito que somos, há de se ter coragem. Coragem para fazer diferente do que a gente vem fazendo até agora. Até agora a gente fez de um jeito que não é legal. Qual foi o jeito que a gente fez? A gente pegou um Deus e falou que o Deus era aquele do ouro. Igual lá em Moisés, na época de Moisés, que estava mostrando o Deus uno, mas a gente recolheu o dinheirinho que a gente tinha, fez aquele bezerro de ouro e resolveu adorar. Sabe quando é que a gente faz isso? Quando a gente quer a ostentação do luxo. Quando a gente prefere as coisas que dá pra gente alguma posição que fala que a gente é melhor, porque a gente está com uma roupa melhor, porque está em um templo luxuoso, porque a pessoa que está falando é uma pessoa rica. O que adianta ter a pessoa que está falando ser rica e eu que estou ouvindo não tem dinheiro nenhum no bolso? Não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. O Deus que a gente tem que ter coragem para compreender e saber que somos filhos dele é o Pai de todas as virtudes, que ofereceu para nós, por misericórdia, a vinda do seu Filho Jesus para ensinar para a gente a ter as virtudes que o Pai colocou na gente de forma latente. Então Deus é aquele que é Pai, que está conosco, independente das circunstâncias financeiras ou sociais. É aquele que quando a gente fecha os olhos e fala, Pai, eu me sinto sozinha agora, estou sem ninguém, me ajuda a tomar uma decisão. E aí a gente começa a fazer o caminho de mudança. Não é sobre ter dinheiro, não é sobre ostentar nada, é sobre ser espírito reconhecido que precisa desenvolver virtudes porque ainda é pobre delas e que ainda impera no nosso coração o orgulho e que quando a gente tem qualquer posição melhor do que o outro, a gente já faz um jeitinho assim de esnobar, sabe? Aquela coisa que a gente fala assim, agora eu não ando com ele porque eu já subi na vida. E eu estava desempregado, ficava com todo mundo. Comecei a arrumar um emprego, agora eu nem cumprimento ninguém da rua porque agora eu sou chique. Não, isso é o Deus do antigo. O nosso Deus agora fala, agora eu posso trabalhar. Quem eu posso ajudar porque eu muito fui ajudado. Então ser generoso, demolir o orgulho, seguir o Cristo, formar uma família. Mais bonito do que ter família é ser família. Nós nascemos e ganhamos uma família. Todo mundo tem família. Que a gente goste ou não goste da nossa família, nós temos família. Mas aquele que realmente ama a Deus sobre todas as coisas, desenvolve a capacidade de ser família. E ser família é para aquele que tem no coração a humildade de reconhecer que somos todos irmãos. Essa é a promessa de um mundo melhor. Quando o meu coração, e aí cada um pensa assim, quando o coração de vocês, quando cada um, na sua intimidade, querer desenvolver essa humildade
e superar o orgulho que ainda reina, lamentavelmente, no nosso coração. Mas que agora, depois desse estudo, a gente tem coragem, a gente tem força para olhar para a gente e saber das nossas limitações, que isso não é o fim. Quando a gente ainda esnoba alguém, a gente fala, oh meu Deus, me perdoa, não precisava ter esnobado, eu agora já sei que isso aqui é tão circunstancial, eu consegui um emprego que estava desempregado, daqui a pouquinho eu perco o emprego de novo. Então não me deixa ficar assim não, que a gente às vezes ainda comete muitos atos assim, mas a gente agora tem condição de reconhecer e mudar, ter coragem para mudar. Se a gente seguir esses mandamentos, a gente de fato, a gente vai criar um mundo melhor. Para ter um mundo melhor não precisa de um político melhor, não precisa da gente mudar de bairro, não precisa da gente ganhar dinheiro. Para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa de ter um coração melhor, de compreender melhor o que a gente é, o que sou. E aí eu começar a desenvolver isso com muito amor. E hoje, a gente é o penúltimo sábado de maio, porque maio, como é um mês muito bonito, maravilhoso, tem 5 sábados, porque é rico em abundância, né? Então hoje eu vim aqui hoje para vocês, é o meu 4º sábado, e eu não ia deixar de falar desse ser abençoado que Deus deu a todo ser humano uma mãe. Ninguém pode nascer se não for pelo ventre de uma mãe. E independente da gente gostar ou não da nossa mãe, a gente está aqui graças a ela. Então todo ser humano nasceu de uma mãe. Todo mundo tem uma mãe. Então a gente peço para vocês para que a gente ore pelas mães. E Jesus, ao nascer, como todo filho ao nascer, faz de uma mulher uma mãe. Porque se um filho não nascesse, nós não teríamos uma mãe. Então é uma simbiose entre mãe e filhos, que a gente faz uma prece rogando a mãe de Jesus e a todas as mães da terra, inclusive as nossas. Quem aqui já se encontra com a mãe no plano espiritual, a gente faz para a nossa. Eu ainda espero que a minha esteja aqui no cantinho e que possa receber as vibrações desse momento agora, que é um poema, além de ser uma prece, tá? Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humildade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Ô, gente,